conosco aqui. É um privilégio. Continue agora nesse momento da mensagem que nós vamos estar aqui junto com o pastor, que já eu vou chamar aqui. Então, esteja conosco, participando, né? Logo após o culto nós vamos ter um momento de comunhão também, tem uma cantina. O irmão está convidado para estar conosco, é no 3º piso, tá? Sinta-se à vontade também, você que nos visita, vai ser uma oportunidade da gente estar conhecendo um pouco mais quem está aqui nos visitando nessa noite. Gostaria de chamar o pastor Warley. O pastor Warley é lá da Primeira Igreja Batista de Bueno Brandão. Eu vou deixar ele se apresentar mais um detalhe, mas eu vou orar pela vida dele e que nesse momento agora a gente possa estar aprendendo daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos essa oportunidade de podermos nos reunir aqui em mais um momento, mais um culto, mais um domingo, em especial porque o Senhor nos permitiu, Senhor, termos esse privilégio de ter saúde, de ter a liberdade religiosa aqui nesse país, e isso é motivo de gratidão, Senhor. Que o Senhor continue nos sustentando e nos dando essa visão de uma identidade em Cristo, Senhor, para continuar proclamando o Teu Evangelho aqui, nessa cidade, nesse país, para todos aqueles que ainda não conhecem. Em especial agora, Senhor, eu quero pedir pela vida do pastor Warley, que o Senhor conduza esse momento agora, que o Teu Espírito fale através da vida do Teu servo, para que possamos aprender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. No nome de Jesus, amém. Obrigado. Boa noite, gente. Graça e paz. Eu estou junto com a minha família. A Érica me acompanha, minha esposa, aqui. A Rebeca, aquela que está dançando aqui, né, no meio. Tem o Heitor e o Arthur, também, que me acompanham. Como o irmão falou, eu sou pastor ali na Primeira Igreja Batista em Bueno Brandão. Estamos ali no ministério há 8 anos. Um grande desafio, mas uma grande bênção, essa igreja na minha vida. Amo essa igreja, né? E sempre que saio para pregar assim, o coração fica meio apertado, né? Porque a gente começou o culto lá também. Como é que tá os irmãos? Como é que tá o pessoal lá? Então, mas é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço aos jovens pelo lindo trabalho que têm realizado nesse tempo. Nós estamos com a responsabilidade da gerência da Jubaçu, da nossa associação. Ontem tivemos o nosso Conecta, o segundo Conecta. A PIB aqui em peso lá, graças a Deus, tem sido uma grande parceira nossa nessa gerência tão importante. Então deixo aqui a minha gratidão e o abraço da igreja também, da qual sou pastor. Ok? Gente, a temática que me deram, identidade, não deixa de ser também uma mensagem de cancelamento. Até porque pensar sobre identidade hoje é muito delicado. Até porque a gente vive uma crise de identidade. E a crise de identidade que a gente vive não está relacionada somente à questão da igreja. Uma crise de identidade cristã. Se nós pudéssemos elencar aqui a quantidade de crises, nós passaremos um bom tempo só falando sobre isso. Mas pensando em algumas, e aqui foram expostas de forma muito bem na peça teatral, nós vivemos uma crise de gênero. Hoje nós praticamente lidamos com uma sociedade sem gênero. E essa realidade de uma sociedade sem gênero é uma crise que nós também enfrentamos dentro da igreja, dentro do contexto cristão. Nós vivemos uma crise conjugal, onde nós não vemos mais homens entendendo qual a sua identidade masculina
dentro do matrimônio. As mulheres não conseguem muitas vezes identificar qual é o seu papel, a sua função, a sua responsabilidade dentro do contexto conjugal. Os pais estão perdidos na sua identidade familiar, na criação dos seus filhos. Nós vivemos uma crise generalizada. Uma crise de identidade generalizada na questão de gênero, familiar. Nós vivemos uma realidade também cultural. Qual é a nossa identidade cultural? Nós muitas vezes, quando temos ano político, inclusive, nós observamos que a identidade do nosso país se divide em dois lados apenas. Isso é extremamente preocupante porque os olhos se voltam para os candidatos terrenos de muitos cristãos, inclusive, e perdemos o foco do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O próprio povo de Deus se perde nos lados. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade cultural, a nossa identidade política. Obrigado, meu querido. A nossa identidade familiar. Quem é que tem condição, quem é que tem competência, quem é que tem capacidade de dizer dentro de um casamento, de dizer para uma sociedade, de dizer para o âmbito político, qual é o perfil, qual a identidade que nós devemos ter, que nós devemos manter em toda e qualquer situação. O que é que define a nossa identidade, inclusive cristã? Se nós olharmos para o crescimento, em São Paulo, nós tivemos um crescimento da igreja evangélica que muito provavelmente está superando a religião católica apostólica romana. Mas a pergunta é, na prática, o que muda? O que muda? Nós temos visto nossas igrejas, e olha que bênção, a igreja cheia. Mas nós estamos cheios do quê? Nós precisamos entender qual é a nossa identidade. Se nós definirmos identidade, Cristo é a nossa identidade. Sabemos que Cristo é aquele que é o nosso padrão, é o nosso foco, é aquele que com todas as propriedades como o sal e a luz, nos dá plena condição de, a partir do Cristo, vivermos a imagem e semelhança dele agora, desse novo Adão. Nós temos a nossa identidade formada na pessoa do Cristo. Então, por que crise de identidade? Por que dentro da igreja nós temos tantos problemas conjugais, se nós temos uma identidade formada? Por que nós temos tanta dificuldade para criar filhos na igreja, se nós temos uma identidade em formação? Por que nós temos tanta dificuldade em nos relacionar dentro de momentos políticos do nosso país, se nós temos uma identidade a partir do Cristo, que se nós como cristãos olhássemos para as Escrituras, nós veríamos como o Cristo se posicionou no seu tempo, diante da política? Por que nós temos tanta dificuldade de nos relacionar como irmãos em Cristo, se nós temos a identidade do Cristo em nós? Por que da crise? Por que vivemos em crise? Se a nossa identidade ela já está definida. Se a nossa identidade já está definida, por que tanta crise, inclusive no meio cristão evangélico? Nós temos, quero deixar a indicação de um livro do Jerry Bridges, Quem Sou Eu? Nossa Identidade em Cristo. E ali ele vai abordar alguns traços dessa identidade. No índice ele fala: sou uma criatura, estou em Cristo,
tudo isso diz respeito à nossa identidade. Somos criaturas de Deus, estamos em Cristo, fomos justificados por Cristo, somos filhos amados de Deus, fomos adotados em Cristo, somos uma nova criação em Cristo, sou santo, sou servo de Cristo e ainda não sou perfeito. E a questão é, diante de tudo isso que teoricamente nós sabemos, na vida, das quatro paredes do seu quarto, das quatro paredes do seu lar, da sua vivência e convivência no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente educacional, qual é a diferença que, teoricamente, saber tudo isso faz na sua vida, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, os pais na vida dos seus filhos, você como cidadão dos céus, nesse reino terreno? Qual é a diferença que isso faz na vida das pessoas que trabalham com você? Qual é a diferença que isso faz com as pessoas que estudam com você? Qual é a diferença que faz a identidade do Cristo na sua vida a ponto de transformar, ser um impacto na vida de outras pessoas? Quem é que define a nossa identidade? Porque se nós estamos em crise, mesmo teoricamente, tendo Jesus como a nossa maior referência de identidade, o que é então que tem definido a nossa identidade cristã? Será que é o estilo da igreja, o estilo da roupa? O estilo tem definido a identidade do cristão? Se a gente pensar em estilo, é muito complicado. Porque se o padrão for, nós precisamos ser conhecidos como cristãos a partir de um estilo da moda, por exemplo. De fato é esse perfil de identidade que nós encontramos nas Escrituras, que define a nossa identidade, é a nossa linguagem. E aí a gente, às vezes, eu não sei aqui como é que funciona, mas eu não sou de Minas, eu vim de São Paulo, e lá em São Paulo, alguém conhece aquela rua Conde de Sarzedas? Deus me livre. E olha que coisa interessante, a Conde de Sarzedas fica perto da Praça da Sé. Ali na Praça da Sé, eu caminhava com alguns irmãos, fomos comprar umas literaturas lá, e percebemos que não havia muito policiamento. Entramos na rua Conde de Sarzedas, conhecida como a Rua dos Crentes. Estava assim de policial. Isso me deu uma ilustração, né? Credo. Por quê? Por quê que a gente às vezes tem, sendo cristão, essa identidade que o mundo às vezes diz todo pastor é? Termina a frase? Pode terminar. Ladrão. Todo pastor é ladrão. De uma certa forma, isso que é apresentado pelas Escrituras não deveria ser na prática a realidade, mas de uma certa maneira a forma como nos identificamos na prática, no mundo em que nós estamos inseridos, não tem nada a ver com sal e luz. E infelizmente o mundo tem muita razão naquilo que diz, porque infelizmente muitos pseudos pastores têm levado essa identidade pastoral para o mundo quando eles sobem no púlpito e começam a pregar. Infelizmente. E aí a gente começa a observar o tipo de linguagem, porque se nós temos uma linguagem diferente, e isso é o que nos identifica. Se você, novamente,
E esse é o ponto que eu queria pegar lá da Conde. Se você for na Conde de Sarzedas, você vai encontrar ali um dialeto gospel. E aí, Vaz? Beleza, varão? Ei, terra! Que isso? Pra que falar desse jeito? Pra que se identificar desse jeito? Quem é que entende esse linguajar? Pra que criar uma linguagem nova? Para que criar um dialeto novo para mostrar que você é um cristão? Então a nossa identidade não pode estar firmada num estilo. A nossa identidade cristã não pode estar fundamentada numa linguagem. A nossa identidade cristã não pode estar fundamentada numa postura meramente comportamental. A nossa identidade cristã não pode estar relacionada somente ao ambiente que eu frequento aos finais de semana e escolho que culto eu quero participar. A única diferença, como é que você sabe que você é crente? É que os meus amigos estão no bar, estão na pub, e eu tô na igreja. Sou crente, ué. Então, o que identifica um cristão? Ambiente. Ambiente do final de semana. Aquilo que você faz no final de semana define se você é crente ou não. Ou, se não é estilo, linguagem, se não é postura, ambiente, o cristão muitas vezes ele é identificado por grupo social. E se o fundamento, novamente, da nossa identidade cristã for meramente grupo social, isso não vai durar. Porque como nós falamos, dentro do grupo social cristão, às vezes você não encontra o nível de fofoca que você tem às vezes no ambiente de trabalho secular. Você não encontra, às vezes, a crueldade de pessoas ditas cristãs ao tratar um irmão em Cristo. Você não encontra isso nem no ambiente secular. Mas você encontra na igreja. Com pessoas que têm a identidade do Cristo. Uma identidade que, segundo eu, segundo você, segundo nós, é uma identidade definida. O que é ser um cristão? É ser um discípulo de Jesus Cristo. Teoria, nota 10. Na prática, a gente precisa ver isso. E é aqui que eu digo que talvez essa mensagem também seja uma mensagem de cancelamento. Porque quando eu digo que nossas igrejas estão cheias, mas a pergunta é: cheias de quê? É porque às vezes, infelizmente, e eu ouvi isso de um pastor pentecostal, inclusive. Eu li uma frase do pastor David Wilkerson, que dizia: chegará o tempo em que nós teremos que evangelizar os evangélicos. Por quê? Os evangélicos não têm identidade? Não têm identidade? Nós temos uma identidade. Mas, infelizmente, aquilo que dá sentido à nossa identidade, às vezes muitos ainda não têm. Ontem no Conecta nós tivemos um momento de perguntas e respostas. E uma das perguntas diz respeito exatamente a isso que vai trazer o conceito da nossa identidade, que é o novo nascimento. E eu faço questão, sempre que me convidam para pregar, eu reforço essa questão do novo nascimento, da conversão. Por quê? Porque nem sempre, obrigado, hein? O que se vê é o que realmente é.
Nós somos ótimos atores. Ótimos atores cristãos. Mas o que Cristo quer de nós é de fato uma identidade. E essa identidade só vai existir se você nasceu de novo. Pastor, eu nasci de novo. Eu creio que eu nasci de novo. Eu não tenho dúvidas do meu nascimento. Mas, infelizmente, isso também é uma realidade. Muitos são levados por falsa identidade cristã porque nunca nasceram de novo. Tempo de igreja não define identidade cristã. Ministério na igreja não define identidade cristã. Bom comportamento não define identidade cristã. Porque tudo isso o ímpio tem a capacidade de fazer. Sabe qual é a única coisa que o ímpio não tem a capacidade de fazer? Nascer de novo. E é isso que muda, é isso que faz com que nós sejamos diferentes. Não é o estilo, não é a postura somente, não é o linguajar, é porque nós um dia tivemos uma experiência com Cristo em que nós agora nascemos de novo. Eu não tenho um conceito meramente moral de uma boa educação que recebi. Eu faço o que eu faço porque eu nasci de novo. E como é que eu sei que eu nasci de novo? Abra sua Bíblia comigo em Atos 2. E eu quero focar com você em uma única palavra. Atos 2, de 36 a 41. Nós temos aqui o início da igreja. No capítulo 1 de Atos, nós temos a promessa sendo cumprida daquilo que Jesus, em João 16, disse, que não vos deixarei sozinhos, mas enviarei a vocês o Consolador, o Espírito Santo. E ele conduzirá vocês em toda a verdade. O Senhor Jesus, ele volta, ele sobe, ele volta aos céus, e o Espírito Santo, ele vem. Ele vem no capítulo 2. E ele vem no capítulo 2, e estes homens, este grupo, esta igreja ali reunida, eles começam a falar em diversos idiomas. E isso é comprovado pelo fato de que todos os que estavam ali, da região da Mesopotâmia, da região ali, eles entenderam na sua própria língua. E ao entender na sua própria língua, eles ficavam maravilhados porque eles estavam ouvindo estes discípulos falar das maravilhas de Deus e eles estavam entendendo no seu próprio idioma. E alguns, no capítulo 2, aí você tem aí, no verso 13, começaram a questionar. Esses homens devem estar bêbados. E aí o Pedro, quando chega no verso 14, ele se levanta, ele começa a pregar. Porque uma das ações do Espírito Santo de Deus é que ele nos potencializa a pregar o Evangelho, que foi o poder de Deus para a transformação na minha vida. O Evangelho que foi poder para transformar a minha vida, o Espírito Santo me potencializa agora para eu anunciar o poder do Evangelho na vida do outro. E o Pedro se levanta com esses discípulos e ele anuncia dentro desse sermão algumas coisas. Primeiro, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é o que foi dito em Joel. O que está acontecendo aqui é aquilo que o Davi disse. O que está acontecendo aqui é que a promessa que o Espírito Santo de Deus
viria, veio. Ele realmente veio. E o segundo ponto do sermão do Pedro é o seguinte: e esse que veio, agora faz com que vocês reconheçam o seguinte, que esse Jesus que vocês crucificaram, vocês são culpados disso que vocês fizeram. Porque Davi reconhecia a ele como Senhor e Cristo, e vocês não. E aí no término do sermão acontece algo maravilhoso, que é o verso 36. Portanto, e ele encerra dizendo isso, que todo Israel fique certo disto: Jesus, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha a reação deles quando ouviram esse sermão. Verso 32, ou melhor, 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. O que ele respondeu? Só 3 se arrependeram. Quantos? Isso. O que ele falou? Guarda essa palavra. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Arrependa-se. Arrependa-se. Nós temos visto que arrependimento é algo que nós dificilmente queremos ou até lidamos com ele na nossa vida. Nesses 3 últimos domingos lá em Bueno Brandão, nós falamos sobre autoconfrontação. O que é autoconfrontação? Autos de próprio, né? E confrontação é confrontar a si próprio. Porque nós somos ótimos em confrontar o outro, mas nós não temos muitas vezes a capacidade de, à luz das Escrituras, confrontar a nós mesmos. E dentro dessa questão da autoconfrontação, nós inevitavelmente teremos que passar por arrependimento. Precisamos nos arrepender. Primeiro, não existe identidade se você não nasceu de novo. E o novo nascimento requer arrependimento. Pessoas que ainda não entenderam que precisam se arrepender. Se arrepender da forma como tem tratado o Cristo. Se arrepender da forma como tem religiosamente vivido com Cristo. Se arrepender de muitas vezes levantar mãos santas aos céus, mas permanecer com um coração podre, em que você e Deus sabem que isso existe. Há arrependimento de pessoas que não estão aqui por si, para o benefício de si, mas porque reconhecem a Ele como seu único e suficiente Salvador, que não merecem nada, e que Ele, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ao invés de nos manter destinados à condenação eterna, Ele nos dá vida, e vida em abundância a gente que não merecia nada, como eu e você. Mas muitas vezes nós cristãos temos essa ideia de que porque temos um estilo diferente, uma linguagem diferente, um grupo social diferente, um ambiente diferente, nos sentimos melhores que as pessoas que estão do lado de fora dessas portas de vidro.
E o que os apóstolos fizeram foi exatamente o contrário. A mensagem que me confrontou, me levando ao arrependimento, é a mensagem que eu saio daqui para levar a todos lá fora. Arrependam-se. Arrependam-se. E essa mensagem de arrependimento é que vai fazer com que você tenha uma nova identidade. É impossível você ser um cristão sem arrependimento. É impossível você permanecer cristão sem você continuar se arrependendo. Não é o arrependimento para a salvação, mas é aquela autoconfrontação em que você sabe por que o seu coração é tão frio espiritualmente. Por que louvores não tocam o teu coração? Por que a palavra de Deus já não mexe com as suas estruturas? Por que a vida cristã, muitas coisas como eles interpretaram aqui, não faz sentido? Inclusive para cristão. Porque falta arrependimento. Talvez você tenha nascido de novo, mas você ainda continua vivendo em pecados de estimação que você precisa abandonar, você precisa se arrepender. Porque você pode enganar todo mundo, mas Deus sabe do meu e do seu coração. E qualquer identidade externa que você mostre, para Ele não cola. Para Ele não cola. Cola para nós aqui. Para Ele. E eu costumo dizer que no céu não entra quem conhece a Deus. No céu só entra quem Deus conhece. Ô Senhor, tudo bem? Cheguei. Pergunta. Quem é? Você. Ele vai dizer, eu sou. Eu vou dizer, eu sou o Arlen. Eu preguei lá na PIB de Pouso Alegre. Falei do Senhor para os outros. Conheço o Senhor, ó. É bom saber que você me conhece. Então beleza, abre a porta aí que eu vou entrar. Vai falar assim, não, aqui o problema é o seguinte. É que aqui não entra quem me conhece. Aqui só entra quem eu conheço. E o texto lá é claro. Em teu nome fiz muita coisa. Mas lhe direi abertamente, não te conheço. Não te conheço. Mas eu cantei. Mas eu preguei. Mas eu fiz. Como qualquer islâmico, como qualquer católico, como qualquer religioso defende a sua religião, você fez em meu nome. Mas a religião não salva. Você precisa se arrepender. Eu sou neto de pastor. Eu sou filho de pastor. Mas nem o meu avô, nem o meu pai têm o poder de me salvar. Eu tenho uma identidade familiar cristã. Mas isso não me torna cristão. O que me tornará um cristão é quando eu for confrontado com o Deus que o meu avô pregou, que o meu pai prega e que eu conheci. Assim como eles, eu precisei me arrepender. Assim como eu, precisamos continuar nos arrependendo. Porque essa agora é a nossa identidade. Eu nasci de novo. Eu não posso mais continuar vivendo na prática do que eu vivia. Como é que eu faço agora? Arrependa-se. Arrependa-se. Porque senão é somente uma vida vazia e inútil, religiosa. Só isso. Jesus, ele é o centro da mensagem. E se você quiser saber se você tem essa identidade, o arrependimento é o sinal visível do efeito dessa mensagem. Como nós vimos aqui em Atos, após a pregação de Pedro, a pergunta que eles fizeram: o que eu tenho que fazer? E essa é a pergunta que eu preciso fazer e você também precisa fazer nessa noite.
Senhor, tu sabes pelos caminhos que eu tenho andado. O Senhor sabe que talvez eu estou sendo totalmente indiferente ao que esse camarada está falando lá na frente. Quem é ele para falar isso de mim? Ele não conhece da minha vida. Vem aqui talvez para me tirar de que eu não sou crente. Não estou dizendo que ninguém aqui é crente ou descrente. Eu tenho a responsabilidade de publicamente confrontar você, para que você não morra achando que é crente, mas que você morra na certeza que é. Porque se você morrer achando, você pode ter uma grande frustração. Mas Cristo nos dá a certeza da nossa salvação. Nós temos a plena certeza da nossa salvação. Por quê? Eu nasci de novo. E qual é a evidência, o sinal desse novo nascimento? Eu me arrependo. Eu me arrependo por tudo aquilo que eu sou. Eu me arrependo por tudo aquilo que eu fiz. E Senhor, eu não quero continuar vivendo assim. Eu não quero morrer assim. Me torne a cada dia a imagem e semelhança do Teu Filho, porque essa é a minha identidade. Teu Filho é a minha identidade. Por isso que Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. E o arrependimento é o sinal visível dos efeitos do Evangelho. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre essa questão do arrependimento, arrependimento nada mais é do que uma mudança radical de mente, de atitude e de direção. Como é que você sabe se você de fato se arrependeu? Se, como nós assistimos aqui, aquilo que você pensava, você não pensa mais. Se os caminhos que você trilhava, você não tem trilhado mais. E se as atitudes que você tinha, você tem buscado não ter mais. Agora, se você diz que se arrependeu, mas você continua pensando como ímpio, andando nos mesmos caminhos dos ímpios, e você continua tendo as mesmas atitudes de ímpio, então questione se de fato o seu arrependimento foi genuíno ou meramente emocional. Questione isso, porque o arrependimento bíblico é aquele que transforma a minha forma de pensar. Eu não penso mais conformado com este mundo. Eu sou um inconformado com essa identidade, às vezes impositiva, com essa identidade ditadora que o mundo quer impor sobre nós cristãos, inclusive. E a questão é, eu sei em quem tenho crido. Eu o conheço, ele me conhece. Como é que a gente sabe disso? Porque eu me arrependi. Eu não quero mais pensar da forma como eu penso. Eu não quero mais sentir da forma que eu sinto. Eu não quero mais andar nos caminhos que eu ando. Eu não quero mais viver assim. A vida que eu tinha antes, eu não consigo mais ter prazer nisso. O Senhor, Ele muda a nossa mente, Ele muda a nossa atitude, Ele muda a nossa direção, é conversão. A nossa identidade cristã é Cristo, mas Cristo sem o arrependimento, fruto do poder do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, é meramente um arrependimento emocional, momentâneo, religioso. Por isso a mensagem de arrependimento continua sendo gritante, porque foi essa mensagem que Jesus no início do seu ministério anunciou. Depois de ser tentado pelo diabo, ele começou a pregar: arrependam-se. Foi isso que ele pregou, foi isso que ele começou pregando. Ele encerrou o seu ministério dizendo para os apóstolos: vão e preguem o arrependimento. A igreja iniciou com a mensagem do que nós temos que fazer: arrependa-se. As cartas continuam dizendo isso, o Paulo continua dizendo isso.
A nossa mensagem é de arrependimento, porque por meio do convencimento do Espírito Santo eu tive uma clareza da minha direção, eu tive uma clareza da podridão dos meus pensamentos, eu tive uma clareza da podridão das minhas atitudes, e eu não quero mais isso. É por isso que cristão que não tem transformação de vida, questione a sua vida cristã. Não adianta você bater no peito dizendo que você tem 90 anos de igreja, se a tua boca continua do mesmo jeito, se o teu coração continua do mesmo jeito, se tua forma de pensar continua do mesmo jeito, se as suas brincadeirinhas continuam do mesmo jeito. A Bíblia fala que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, e eu insisto, vira e mexe eu digo essa frase, mas existem cristãos que são uma vergonha para o Evangelho. Você tinha que ficar quieto, não fale que você é cristão, pelo amor de Deus. Cala a boca. Não ouse com a sua vida cuspir no nome do Cristo, cuspir na identidade do Cristo, cuspir na noiva do Cristo, com seu mau testemunho, com a sua vergonha, porque você não tem a capacidade de colocar uma posição na sua vida e dizer assim: não, na verdade eu vou na igreja. Seja sincero, frequente uma igreja. Mas se você é um cristão, ou você muda de vida ou você muda de nome. Mas você assuma a sua identidade a partir das Escrituras. Não jogue na lama tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus diz você que fez na sua vida, se não há na sua vida transformação. A maior evidência da salvação, do novo nascimento é arrependimento. Arrependimento. Jesus é o centro da mensagem. E o arrependimento é o sinal visível do efeito dessa mensagem na nossa vida. E aí? O que faremos, irmãos? O que você vai fazer, meu irmão? O que você vai fazer, minha irmã? Amém. Amém. Eu quero... Que hora que eu tenho? Acabou, né? Ixi, tem que... Né? Eu queria ter... Para encerrar esse momento, eu queria ter esse momento de oração mesmo. Porque Deus sabe a condição que eu estou aqui. Deus sabe a condição que você se encontra. Deus sabe a condição espiritual que nós nos encontramos. Se de fato houve na nossa vida arrependimento genuíno, bíblico, pelo poder do Espírito Santo, ou meramente um arrependimento meia boca, né, se é que isso existe, seja lá a conclusão que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Quero que você ore mesmo. Eu quero ter a liberdade de te pedir, claro, entendendo a condição. Se você puder, inclusive, se ajoelhar, se ajoelhe. Coloque diante do Senhor aquilo que Ele já sabe. Coloque diante do Senhor a vida que você tem vivido. Porque Ele sabe qual é a vida que você tem vivido. Os pensamentos que você tem tido, os sentimentos que você tem guardado, as atitudes que você tem tomado, as decisões que você tem assim assumido para a sua vida. Deus sabe se diante de uma igreja cheia, cada pessoa que está aqui enchendo esse ambiente, de fato está cheia do Espírito Santo. Daquele Espírito Santo que convenceu a mim e a você do nosso pecado, da nossa justiça, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Se você está meramente por uma convicção emocional, que você peça que o Espírito Santo de Deus transforme sua forma de pensar.
Mude a sua direção, a sua atitude, a sua mente. Porque, meu irmão, minha irmã, eu não quero que você saia daqui achando que é salvo. Eu quero que você saia daqui convicto da tua salvação. E se você é convicto da tua salvação, arrepender-se dos seus pecados não vai ser uma dificuldade, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Convido você a orar comigo. Senhor, por favor, sonda o nosso coração e vê se há em nós, Pai, caminho que de fato não pertence a Ti. Traga à superfície do nosso coração verdades que nós muitas vezes não queremos expressar em palavras para nenhuma outra pessoa, porque também nos doem. E se alguma pessoa que chegar a essa conclusão de não ter a certeza da salvação, que o Teu Espírito Santo possa convencer essas pessoas que há esperança para corações arrependidos dos seus pecados. Senhor, venha sobre esta comunidade, venha sobre cada pessoa, e que o Senhor traga aos nossos corações arrependimento genuíno. Arrependimento que venha trazer um efeito de transformação da nossa vida, do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, da nossa família, da nossa forma de viver em sociedade, da nossa forma de pensar, da nossa forma de conviver como igreja. Que corações hipócritas, Senhor Deus, meramente religiosos, se arrependam nessa noite, para que venham nascer cristãos de verdade, porque ainda dá tempo. Não existe acaso na pregação do Evangelho, existe propósito. E se aprove ao Senhor eu estar aqui, seja a primeira e a última, que esses meus irmãos levem para casa essa mensagem que tem o propósito de amar a cada um deles, para que eles não permaneçam enganados, se é que estão, mas que eles se arrependam. E essa igreja aqui em Pouso Alegre seja uma potência de uma comunidade que leva no DNA de cada membro o Cristo, na mente, nas emoções, nas atitudes e nos caminhos que eles trilham. Obrigado, Senhor. Nós nos arrependemos, por favor. Perdoe os nossos pecados ocultos, coisas que o Senhor sabe que nós temos feito, que te desagradam e que fere a tua santidade, fere a tua igreja. Mas quando muitas vezes chegamos na comunidade, queremos achar que, como ninguém sabe, tudo passa despercebido. Mas nada passa despercebido aos teus olhos. Eu me arrependo, Senhor. Me perdoa, Pai, por favor. Que o Senhor traga arrependimento aos meus irmãos também, por favor. É a minha oração. No nome de Jesus. Amém. E amém.
agradecemos a Deus pela vida do irmão pastor Warley, sua esposa. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor nos direcionou na escolha do tema, na escolha da música, e o que Deus tem feito nos temas nesses dias é muito conectado, né? É muito abençoador. O teatro que vocês viram aqui foi todo escrito pelos jovens, foi todo ensaiado pelos jovens, não tem dedo nenhum meu, e isso dá muita alegria para nós, porque eles estão conseguindo identificar as distorções que o mundo tem trazido, né? Então isso é motivo de glorificar a Deus, ao Espírito Santo, que tem trabalhado na vida dos jovens, na vida dessa igreja, na nossa vida como liderança. Porque quando a gente lidera, a gente cresce muito mais que eles. Eles acham que eles ganham, mas quem ganha é a gente, né? Então, nós vamos encerrar cantando a música tema. Eu te convido a se colocar de pé novamente. E vamos orar e cantar essa mensagem. Longe de ti, meu Deus, quero te entregar todos os dias meus. Não quero ser mais um em meio à multidão. Quero fazer a diferença nessa geração. Senhor, me escolheu, não sou merecedor. Vivo pro teu louvor. Só peço usa mim, sou instrumento teu. Que eu nunca esqueça que eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Pra que serve o sal se não puder salgar? Pra que serve a luz se não iluminar? E que o mundo veja em mim a diferença, pois tudo que eu tenho de melhor em mim é a tua
fazendo nesse momento. Pai, nós louvamos ao Senhor por essa noite, uma noite maravilhosa na sua presença, uma noite a qual podemos cantar, podemos adorar, podemos ouvir essa preciosa palavra que o pastor Arlen trouxe aos nossos corações, uma palavra reflexiva, uma palavra que nos faz pensar o que de fato temos feito, o que de fato somos e como vamos nos comportar de agora em diante. Te agradecemos, a Deus, por tudo que o Senhor fez por nós nessa noite. Esteja conosco, guarde aqueles que vão embora, guarde, Senhor, a nossa semana. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém? Só alguns recados, nós temos a cantina